Essa pomba branca da paz, então, entre nós apenas e tão somente enunciaria a ideia de que, de fato, é perfeitamente possível a paz. Paz essa que, na verdade, para Kant, resultaria de uma construção que é simultaneamente social e individual. E no tocante, então, à construção dessa paz, teríamos mais uma vez que, concordando com Kant, nos perguntarmos: existe vontade política para a paz? E, por outro lado, há desejo individual de paz? Somente quando respondidas de maneira afirmativa a estas duas condutas é que diremos que, com certeza, começamos a trilhar, a galgar a grande escadaria que, saindo da fúria, do ódio ou da raiva, levaria cada um de nós, cada uma de nossas sociedades, a esse estado de ausência total de conflitos, beligerância ou guerra, que nós, então, adequadamente denominaríamos de estado de paz ou de pacificação entre os homens. No tocante, então, a essa paz, ora no sentido político, ora no sentido individual dos termos, teríamos que atentar para as expressões correlatas, uma em cada um desses dois campos, quando então nós teríamos fazer a paz como se constituindo algo completamente diferente, embora aquele primeiro momento ainda ligado por certas características peculiares, que seria estar e ficar em paz. Na verdade, fazer a paz é uma questão que nos remete a toda a história do pacifismo. E o pacifismo nada mais é do que um movimento social iniciado, sobretudo, a partir do século XVIII, que adquire toda visibilidade no cenário europeu a partir do século XIX, quando todas as pessoas fundamentalmente estarão, graças àquele processo civilizatório, literalmente cansadas de guerra. Pacifismo esse que, na verdade, contará talvez como melhor expressão aquela filosofia que foi sobretudo praticada durante a década, melhor dizendo, de 1960, através do movimento hippie, movimento aquele que pregava a paz acima de tudo e a ausência possível de guerras, ainda que colocada aquela proposta no âmbito de uma utopia, qual seja a utopia preconizada pelo movimento, como dito, hippie. No tocante a esse movimento, encestado sobretudo durante a década de 1960, nunca será demais atentarmos para a ideia de que os movimentos pacifistas foram iniciados ainda quando do século XIX, sobretudo pela massa de trabalhadores, ou em outros momentos, por mães que, movidas pela ideia de que a guerra apenas lhes roubava o que havia de mais caro, seus próprios filhos, movimentam-se essas mesmas mães contra um Estado beligerante que apenas objetivava em sua corrida bélica o poder, ainda que esse poder fosse o grande responsável pela morte de centenas de milhares e de milhões de jovens que pereciam nos campos de batalha. Coroando todas essas questões, não nos podemos esquecer que, dentre todos os movimentos pacifistas, sem sombra de dúvidas, destaca-se um, aquele que foi encestado por uma pessoa denominada Gandhi, que, à frente do povo indiano, lutou pacificamente pela liberdade do Estado hindu em relação ao Estado que o mantinha cativo, sendo aqui representado pelo Estado inglês. Por outro lado, estar e ficar em paz nada mais é do que a possibilidade de, mediante a aplicação da religião ou da filosofia, conservar-se uma pessoa adequadamente na ausência de conflitos, quando ele então, graças à meditação, seria levado ao nirvana ou ao êxtase, representando esse estado de nirvana a mais perfeita das pazes individuais. Por outro lado, graças à filosofia, mediante a reflexão que em geral acompanha esse mesmo filosofar, podemos com certeza descortinar dentro de nós mesmos a possibilidade plena de uma paz perfeita, uma vez que aprendamos adequadamente a cultivar as nossas qualidades, aprendendo sobretudo o cultivo da tolerância em relação ao próximo, aprendendo acima de tudo o amor ao próximo esse que, quando eventualmente não possa ainda ser amado, deverá adequadamente, em nome da paz, ser evidentemente respeitado. Todas essas questões, então, nos promovem uma pergunta.
Será que as nossas escolhas de hoje trar-nos-ão a paz para o amanhã depois dessas escolhas? Questão essa que é reportada ao Estado, quando então teríamos que nos perguntar: o Estado que nos assiste comporta em sua conduta aquilo que seria a possibilidade de estar hoje o Brasil plantando a semente que lhe possibilitará colher no amanhã uma paz social, individual, econômica, política maior do que a paz que hoje nos assiste? Na verdade, verificamos, a partir disso tudo, que paz é palavra polissêmica, é palavra investida de um sem número de sentidos. Paz, então, é cessação de conflito. Paz, então, é cessação de guerra. Paz, então, é cessação de beligerância entre pessoas, entre estados e no interior da mesmíssima pessoa. Dizemos, então, neste caso, que para que seja a paz, conceituá-la a partir do que ela é, constitui-se como matéria absolutamente fácil para quem dessa mesma paz já experimentou, constituindo-se com o conceito de paz como algo extremamente difícil para quem jamais pôde experimentar desse estado de tranquilidade ou de beatitude a que nós damos então a denominação de paz. Encerrando, por conseguinte, a minha fala, sobretudo nesses momentos em que conceituar algo me parece tão absolutamente difícil, sobretudo para aqueles que não tenham experimentado desse sentimento de estar em paz, é que eu faço minhas as palavras daquele mesmo Gandhi que, como enunciado linhas atrás, foi talvez o maior dos pacifistas, a pessoa que melhor soube se conduzir em relação a si própria e em relação ao mundo, objetivando a pacificação de espíritos. Diz-nos, então, Gandhi, no tocante a isto que se constituiria como a premissa fundamental para a possibilidade da paz. Para que haja paz, então, nos diz Gandhi, que a regra de ouro consiste em sermos amigos do mundo e em considerarmos como uma toda a família humana. Continua ele nos afirmando que entre paz e guerra, a força de um homem e de um povo está na prática da não violência. E por fim, ele nos afirma, perguntando-se: possuo a não violência do corajoso? E ele nos responde: só a morte dirá. Se me matarem e eu, com uma oração nos lábios pelo meu assassino e com o pensamento em Deus, ciente da sua presença viva no santuário do meu coração, então, e só então, poder-se-á dizer que possuo a não violência do corajoso. Com essas palavras, finalizo a minha fala, desejando a todos vocês que, pelo menos agora, pelo menos neste instante, possam todos vocês estar e permanecer em paz. Obrigado.